Então, só para concluir essa parte aqui do Apocalipse 6, né? As almas debaixo do altar. Qual é a leitura sadia que nós fazemos dos textos proféticos, em especial o Apocalipse, Daniel? É a leitura natural. Isso é, o que é literal? É aquilo que, quando é lido, ele não seja transformado em algo literalístico. Por exemplo, uma besta, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. Será que lá nos dias escatológicos vai sair de dentro da água um monstro, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, as pessoas vão ver isso? Não, isso não é leitura literal. Isso é uma leitura literalística, onde o símbolo que o vidente está se utilizando para falar de algo que é literal, o símbolo é tomado como literal. Tá? Então, lá nos dias vai aparecer realmente um dragão saindo de dentro da água lá, e as pessoas vão ver isso. Não é isso. A literalidade, ela está naquilo que o símbolo representado pelo mar, pela besta, pelas cabeças, pelos chifres, se propõe a representar. Isso é leitura natural e literal, certo? Então é isso. E outra, leitura literal e natural é quando aquilo que é lido, ele não entra em conflito com outras porções que são mais claras da Bíblia. Exemplo, o texto sagrado, desde o Antigo Testamento, vem falando com todas as letras que a alma não tem consciência, não existe vida consciente fora do corpo. Que uma vez que o corpo morre, a alma ela perece. Ela não se apresenta em nenhuma atividade consciente no estado intermediário, certo? Isso é fato desde o Antigo Testamento. Então, jamais uma leitura de um texto do Apocalipse, de Daniel, de uma profecia, ela pode entrar em conflito com algo que a Bíblia vem apresentando com fartura em dezenas de outros textos, certo? Então, jamais as almas debaixo do altar aqui no Apocalipse 6, elas podem representar uma literalidade no sentido de que, de fato, lá no céu tenha almas incorpóreas sobrevivendo conscientemente, clamando e dialogando e tudo mais. Por quê? Porque aí, no mínimo, representaria uma contradição com a Bíblia, visto que existem dezenas de outros textos desde o Antigo Testamento demonstrando que essa realidade não existe, certo? E não só do Antigo Testamento, né? Que algumas pessoas falam, vocês se utilizam só dos textos do Antigo Testamento, como se não fosse Bíblia, né? Mas no Novo Testamento nós vemos isso também. Nós mostramos aqui o texto aos Hebreus, aos escritos de Paulo, né? Falando sobre a ressurreição, que nós não precederemos que dormes. Bom, eu expliquei o texto aí em cima. O próprio apóstolo Pedro dizendo que Davi não subiu ao céu. Ora, Davi não subiu ao céu? Então, onde que. Se Davi tem uma alma imortal, então para onde a alma de Davi foi? Não subiu para o céu? Então, como que explica isso? Certo? A alma dele não é imortal? Então, onde que está? Não está no céu, não está no paraíso, não está no céu de seio de Abraão, está na onde? Né? Então, Pedro fala: Davi não subiu ao céu. Por quê? Porque não existe a alma de Davi enquanto Davi está morto. Davi só vai voltar a viver quando ele ressuscitar. E aí sim ele estará com o Senhor. Certo? O próprio Jesus Cristo, em João 20, né? Ali pelo 16, 17, quando Maria vai lá no túmulo procurar ele, e ele não está no túmulo, quando ele se apresenta a ela, ele fala: Olha, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu pai. Ele mesmo diz isso. E ele fala isso logo na sequência que ele ressuscita, estando 3 dias morto. Então, se Jesus ele tem uma alma supostamente imortal, como todos os homens supostamente têm, para onde que ele foi? Ele disse que não subiu ao Pai, então onde que ele estava? Certo? Então, ou seja, são textos de Pedro, de Paulo, do próprio Senhor Jesus, claros, que evidenciam que, de fato, fazendo coro com aquilo que vem sendo apresentado de fato desde o Antigo Testamento, que a alma, ela não sobrevive fora do corpo. Tá bom? Então, portanto, o texto de Apocalipse 6, o 9 aí, são essas evidências claras, explícitas, que vão determinar como que a gente deve fazer a leitura da profecia.
E aí, no caso, para não haver contradição com o próprio texto bíblico, onde um texto entra em conflito com outro, a única saída que nós temos é entender o texto aí do Apocalipse 6:9, das almas, de maneira figurada e não literal, muito menos literalística, tá bom?